Bem, dando continuidade a esse ciclo de palestras, temas de arquitetura moderna brasileira, hoje temos o Juliano Vasconcelos, com o que mostra aí, né, na tela. O tema da palestra dele é Pré-fabricação sem fábrica em Brasília nos anos de 1960. Juliano é professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está atualmente fazendo doutorado no PROPAR, da mesma universidade, programa de pós-graduação em arquitetura. Ele tem experiência em arquitetura e urbanismo, atuando principalmente nos seguintes temas: computação gráfica, tecnologia digital, projeto de arquitetura, arquitetura moderna e tecnologia da construção. Fico muito contente do Juliano estar aqui, né? E vamos então dar continuidade às palestras com a apresentação do Juliano. Bem, muito obrigado, Ana. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rafael. Uma honra. E estou muito feliz com o convite de vocês e poder participar aqui desse ciclo de palestras. O que eu vou apresentar hoje é resultado da minha pesquisa que eu venho desenvolvendo já desde 2016, na realidade, mas que hoje faz parte do meu projeto de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com um recorte específico de Brasília, o meu doutorado, minha tese de doutorado orientada pelo professor Comas. Então, eu vou tentar aí fazer um panorama dessa década de 1960, trazendo um pouquinho antes para a gente entender a questão tecnológica da pré-moldagem e a gente chegar até o início da década de 70 e ver durante esse período aí como é que foi esse início da construção pré-moldada no Brasil, especificamente em Brasília, que foi uma das frentes fortes desse tipo de construção. Então, por isso que nesse início a gente não tem fábrica ainda e a pré-moldagem é toda feita em canteiro. Por isso que esse título, né, de pré-fabricação sem fábrica, porque todos esses edifícios, principalmente da UNB, foram realizados sem uma usina. Quer dizer, não existia, tudo era feito justamente no mesmo local da obra e a gente vai ver a característica desse tipo de construção. Então, como eu mencionei para vocês aí, voltando um pouquinho, ou até um pouco mais do que um pouquinho, aí em 1934, o texto do Lúcio Costa, Razões da Nova Arquitetura, de 34, já mencionava que era imprescindível que a indústria se apodere da construção, que dentro dessa lógica industrial, produzindo convenientemente apurados todos os elementos que dela carece, para podermos chegar àquele grau de perfeição de que as carrocerias de automóvel são a mostra animadora, muito dentro ainda, obviamente, da lógica corbusiana, da estética da máquina, enfim, colocando dentro desse contexto, é mais fácil de entender esse trecho do Razões aí em que ele fala de industrialização. Só para lembrar um pouquinho depois do texto, em 37, com a obra do Ministério, na Esplanada do Castelo a gente tem essa fotografia que mostra um canteiro de obras absolutamente sem mecanização nenhuma. Ou seja, não é só a questão da indústria que, né, no governo de Getúlio, o Brasil sai de um cenário agropastoril, né? Se começa a questão da indústria muito ainda incipiente, a construção civil ainda não tem, não é nem indústria, não tem nem mecanização, né? A gente pode ver aqui embaixo nessa imagem um caminhão de pequeno porte carregando areia e levando para a obra do Ministério, que ainda está nos primeiros movimentos de terra, enfim, de fundações, né? Então, dentro dessa situação de canteiro, as formas das colunas do Ministério são carregadas por operários manualmente, né? Numa situação em que elas têm que ser, inclusive, içadas através de tração humana. Então, essa imagem é muito significativa, inclusive, porque depois a gente vai ver certa evolução nesse sentido, mas o edifício todo ele foi construído com zero mecanização e industrialização. As barras de aço, só lembrando, elas eram praticamente manufaturadas na época, enfim. E essa torre que a gente pode ver aqui na parte de cima, não sei se vocês veem o meu cursor aí,
né? Essa coluna aí é justamente para mostrar como é que era feita a concretagem, né? O concreto era elevado até essa altura e por gravidade ele era levado, e aqui nesse momento a concretagem do auditório, né? Então, por gravidade isso era feito e levado a tração, né, que até chegar a essa altura apropriada para concretagem era feito sem nenhum tipo de maquinário. O edifício é quase pronto e a gente tem aqui só um elevador que justamente era para levar o material para o penúltimo nível ou último nível aqui da obra. Então, esse era o cenário. Tem uma característica bacana de se mencionar a respeito do início de uma certa repetição e racionalização, que são essas placas que são o piso do bloco de exposições. Então, eram placas que permitiam que um operário pudesse, o tamanho da placa permitiu que um operário pudesse manusear esse módulo, né, de cobertura, que colocado em cima das vigas ali permitia inclusive o isolamento térmico, né, porque a gente tem ar embaixo, e aí depois que vinha a cobertura do bloco de exposições com o jardim do Burle Marx. Então aí a gente tem nessa imagem aí uma coisa muito incipiente em termos de pré-moldagem. Não é estrutural ainda, né, mas já é uma peça e que por falta de outros equipamentos ela é pequena e de um peso que pudesse ser transportada, né. Já em 39 a gente tem a famosa viagem do Dr. Lúcio e do Oscar para Nova York, para o projeto do pavilhão de 39, né, da feira de 39, e talvez aí tenha sido o primeiro contato do Oscar com a industrialização ou com um porte de construção um pouco mais com peças um pouco mais padronizadas, né? Então a gente nessa imagem aí tem a montagem do esqueleto todo em aço, inclusive aqui em primeiro plano a própria rampa do pavilhão em aço, e a gente já consegue ver 2 guindastes na cena. Apesar de aqui também, ao lado esquerdo, a gente ter as tábuas que depois vão compor os assoalhos, os pisos do pavilhão. Então, esse seria talvez um dos primeiros contatos do Oscar com esse tipo de construção. Muito importante também lembrar que no Brasil, a Ponte do Galeão, de projeto 45, inaugurada em 49, ela foi a nossa primeira obra de porte com concreto pré-moldado protendido. E essa é uma característica muito importante. A proteção é que vai fazer toda a diferença daqui para frente nas obras que a gente vai mostrar nessa apresentação de hoje. E aqui a gente tem essas cábrias que são equipamentos navais, né, que em 45 já eram... Isso aqui já é 47, né, já é 47, 48. Mas que em 48 já estavam funcionando como equipamentos portuários e que foram utilizadas muito criativamente, vamos dizer assim, na construção da Ponte do Galeão, que é icônica nesse sentido de ser a primeira realização em concreto protendido. O projeto da ponte foi realizado na França pelo Freycinet, que era o papa da proteção no mundo nessa época. Então, a relação França-Brasil, Rio de Janeiro, França, enfim, né, toda essa está presente aí também, coincidentemente ou não. Outro fato importante ressaltar aí para esse período é uma reunião, um discurso feito numa reunião de construtores e arquitetos em Moscou, em 54, em que a principal figura do Partido Comunista, né, o primeiro secretário do Partido Comunista, Nikita Khrushchev, faz uma declaração dizendo um discurso bastante importante no sentido da construção e que em vários momentos ele fala na racionalização e industrialização da construção. Lembrando que o Khrushchev não era arquiteto, não era engenheiro, não era origem camponesa, se não me engano, mas ele, dentro desse discurso de 7 de dezembro de 54, ele diz que a construção tinha que abandonar, né, os métodos antiquados, né, e se voltar para uma pré-fabricação de cimento armado, que é o termo que ele usa no discurso. 11 meses depois, em novembro de 55,
é editada essa revista no Brasil, é lançado esse número da revista Fundamentos. É uma revista fundada por Monteiro Lobato, mas que é uma publicação de responsabilidade do Partido Comunista, do PCB. E dentro dessa equipe de editorial da Fundamentos está o diretor, que era o Artigas. O Oscar tinha participado do conselho de redação alguns anos antes, nessa edição ele não está presente, mas no início da década de 50 ele era do conselho de redação da Fundamentos. E nessa revista é publicado todo o discurso do Khrushchev de 54. Então, é publicado no Brasil, traduzido no russo, não diz quem é o tradutor, mas certamente é sabido por todos que o Artigas era fluente em russo e que talvez o Artigas possa ser um dos tradutores desse texto e justamente onde é colocada a questão da industrialização, da construção, o abandono dos métodos antiquados. Em 55 é lançado um número da revista Manchete falando sobre a primeira viagem do Oscar Niemeyer para a Europa e a União Soviética. Então, nesse número é colocado algumas imagens aí do Oscar palestrando, e falando, que aquela coisa que ele sempre repetia, que a arquitetura dos russos não era apropriadamente a que ele mais tinha afinidade, mas as questões políticas, enfim, ok. Mas fora isso, a arquitetura ele discordava, das quais confessa discordar. Mas ele visita algumas indústrias, não tem imagem do Oscar em indústrias de construção, em usinas de pré-fabricação, mas tem essa foto aqui dele visitando uma fábrica de bicicleta, enfim, e que demonstra aí que talvez ele tenha feito algum tour dentro dessa lógica de linha de montagem industrial. Enfim. Em 58 tem a publicação do artigo, o famoso artigo depoimento do Oscar, em que ele faz um meia-culpa, alguns fazem essa leitura com meia-culpa, mas que ele menciona como é curioso observar essa ligação alguns anos depois de uma reflexão, lembrando que em 58 o projeto do Alvorada está pronto, já está pronto, e aí diz, ele diz, que essa etapa representa uma mudança no modo de projetar e principalmente desenvolver os projetos. E aí ele cita a viagem a Lisboa e Moscou, que ajudou a alterar, a mudar a atitude profissional dele. Então, em 58 a gente tem esse texto. A gente tem aí uma imagem do Juscelino já então em 59, fazendo uma prestação de contas neste grande PowerPoint, vamos dizer assim, da época, em que ele mostra aí os tratores, ele mostra os maquinários, enfim, tudo que avançou o país dentro da lógica dos 5 anos em 5. Então tem coisas ali, dados de números, enfim, da construção naval, da indústria automobilística, que avançou enormemente na época, da indústria siderúrgica. Então são dados bem importantes para se chegar a 1960 já com um cenário industrial um pouco mais evoluído. Só por curiosidade, esse gráfico aqui mostra a nossa indústria de transformação, durante os anos, desde que foi iniciada a contagem pelo IBGE. Não tem dados mais recentes agora de 2020, o último é 2014, pelo menos nesse gráfico. Mas se vê o salto que se dá ali na era JK em termos da indústria de transformação e que também tragicamente perceber que os níveis de hoje são inferiores a qualquer outro momento da história. Essa imagem que talvez seja bastante sintética, dessa ideia então de industrialização. No primeiro plano aqui, já se falando de Brasília, a gente tem a plataforma rodoviária, já com a escavação ali do buraco do Tatu, com as vigas protendidas e pré-moldadas em primeiro plano. Depois, mais ao fundo, os ministérios, o esqueleto dos ministérios em aço e as duas torres do Congresso Nacional, do Palácio do Congresso Nacional, também em aço. Então tem numa imagem, eu gosto muito dessa imagem, de trazer ela como síntese dessa ideia de industrialização da construção num gigantesco canteiro do Eixo Monumental. Aqui a gente tem então mais alguns exemplos em aço com obras do Oscar, com um hotel.
em Brasília, com os ministérios e as torres do Congresso, só para ilustrar, né, o anexo do Congresso, as duas torres aí. Uma das coisas, né, que Brasília deixou bastante clara, a questão da madeira, da utilização das formas de madeira para concreto armado e desse desperdício, né, de formas e do trabalho de carpintaria todo, que obviamente permitiu coisas como os pilares do Alvorada, mas que ao mesmo tempo, né, acabou praticamente com a floresta do Paraná inteiro. Então, né, dentro disso, tem essa publicação da construtora Rabelo, já é mais adiantada, é de 68 a publicação, mas com esse não escrito gigante assim na página, né, falando justamente da pré-moldagem como uma vantagem em termos de diminuição de desperdício, racionalização da construção, enfim, né, com uma pilha de madeiras aqui em primeiro plano. E aí a gente vai para a primeira obra, Brasília, com utilização, então, dessa tecnologia de pré-moldagem. A construtora Rabelo é praticamente dominante nesse segmento. Essa foto aqui é bastante impactante, assim, com a plataforma recém-concluída. Sei lá, parece uma nave de Star Wars ou coisa parecida, né? Ela tem as vigas e os elementos protendidos, né, já com uma forma de aço. A gente vê que a configuração do canteiro e do projeto da estrutura é absolutamente diferente, né? Então, acho que a construtora Rabelo tem uma grande contribuição nesse sentido. Observa como é diferente o canteiro. Claro que os pilares aí da plataforma são em concreto moldado em loco, mas as vigas são pré-moldadas. E isso é uma característica que vai permanecer até o fim desse período. Ou seja, da gente ter uma técnica mista enquanto estão sendo curados os pilares em concreto convencional, tradicional, as vigas estão sendo feitas e sendo colocadas, né, na posição. E é muito importante destacar que a construtora Rabelo traz 2 desses guindastes, como está na foto aí, para poder realizar esse tipo de construção que não se tinha até então para peças tão pesadas, tão grandes e com tamanho peso, né? Mais um ângulo aí, sempre com os guindastes, né, aparecendo na cena e com a montagem das vigas da plataforma. Junto à plataforma está o Teatro Nacional, né, que a obra teve a participação então também do Geriburgo Contarini, projeto do Oscar. E, para minha surpresa, na pesquisa, eu não sabia, o Teatro Nacional tem parte da estrutura pré-moldada. Eu achei que eram só os painéis, mas não, a estrutura, parte dela é pré-moldada, como a gente pode ver com a espera desses dentes ali, aqui, né, nessas junções. E isso, de novo, quer dizer, o maquinário todo da Rabelo, utilizado para a plataforma, foi utilizado aqui no Teatro Nacional. Aqui está um corte com o esquema da estrutura. Isso aqui já é final da década de 60, quando foi, né, tá sendo concluído. O Teatro Nacional demorou bastante para ser concluído totalmente, mas a gente pode ver que nessa graficação já aparece essa junção aí. Outros elementos pré-moldados foram utilizados, como as vigas das faces maiores. A gente pode ver aqui, talvez, não sei se vocês conseguem observar, mas na lateral, nessa lateral maior, a gente tem a marcação justamente dessas vigas pré-moldadas que recebiam painéis pré-moldados também. Essa foto é muito impressionante, se vê a profusão, a densidade de cimbramento, né, das formas dentro do Teatro Nacional, que tem, para quem não sabe, né, a mesma altura que tem acima do nível do solo, tem para baixo, escavado e de subsolo. Mais um pouquinho aí da estrutura, só para ver como é que é essa marcação das vigas aqui, né, na lateral dos painéis pré-moldados. Em 1957, a gente tem o primeiro, que seria o primeiro projeto totalmente pré-moldado de Brasília, um projeto da Igreja Episcopal, do Glauco Campelo, inclusive no seu livro cita que seria o primeiro pré-moldado de Brasília. Só que eu estive na Igreja Episcopal no ano passado e consegui algumas imagens da obra, que é sempre muito importante para a minha pesquisa. E detectei que a construtora, o arquiteto Glauco Campelo, acabou indo para Recife na época da construção, não acompanhou a obra. Ele me disse que não acompanhou a obra. E a construtora, que era a Cosmos, ela acabou realizando o projeto todo da estrutura, todo moldado em loco, ou seja, adaptou o projeto do Glauco e acabou construindo a Igreja Episcopal toda em concreto tradicional. Ele não sabia disso.
inclusive eu que comuniquei. Aqui no chão a gente pode ver as placas, essas sim foram pré-moldadas e foram aplicadas como cobertura. Então, pelo menos as placas foram, mas a estrutura em si, que foi calculada pelo Joaquim Cardoso, inclusive, ela foi executada com concreto tradicional. Em 61, então, agora a gente entra já com as questões da UNB. 61, a lei que funda a UNB é de 61. E o Oscar a Manchete gostava muito do Oscar, né? Aliás, agora com a hemeroteca a gente consegue ver na Biblioteca Nacional as menções, tem mais de 1.600 menções ao Oscar nas publicações da Manchete em toda a história da revista, né? É uma revista que gostava muito do Oscar. E ele dá essa entrevista então, e aí fala aqui que os problemas todos de habitação de Brasília poderiam ser resolvidos a partir do pedido do prefeito do Distrito Federal, do prefeito Sete Câmara, e que estão destacando aqui as vantagens da racionalização da construção, da pré-fabricação, apesar de não ter fábrica nenhuma, né? E ainda ele menciona aqui que esse projeto é elaborado como primeiro em estreita colaboração com um especialista em pré-fabricado, e não diz o nome. E tenho dúvidas de quem seja exatamente, porque o Lelé ainda era muito jovem e não era especialista em pré-fabricado. Talvez o Bruno Contarini, mas não é arquiteto, enfim, não sei quem ele quis aí se referir exatamente. Em 62 é lançada a revista Módulo número 27, e nela já tem o primeiro projeto do Oscar com pré-moldado e num prédio, num edifício de apartamentos que não foi construído, mas que tem muitas características daquele projeto dele na Alemanha, inclusive que tem um pavimento só para creche, restaurante, enfim, é uma unitezinha, né, pré-moldada para resolver aquilo que ele disse na entrevista do final de 61, para resolver os problemas que o prefeito pediu para ele de pré-fabricado, e isso acabou não indo adiante. Se tem de registro desse projeto uns croquis aí, né? Aqui dá para ver aqui que são 7 pavimentos, o 5º pavimento é o da creche, restaurante, enfim, e o elevador tem 2 paradas, né? Então sobe do 5º, desce 2, sobe 2, né? Aquela jogadinha de 2 paradas de elevador. Então, a partir desses croquis, que é a única informação que se tem, a gente modelou aí no projeto de pesquisa aqui da URGS como é que seria. E a gente já pode ver coisa que o Lelé se preocupa muito até o final da carreira com as instalações. Então, a gente tinha parede dupla, né, por onde passavam as instalações, enfim. E usando a pré-moldagem apenas como estrutura, esses painéis divisórios não seriam pré-moldados. Isso, inclusive, tem que mudar a anotação desse desenho. Chegamos a 21 de abril de 1962, com a inauguração do ANB, um discurso aí no Auditório Dois Candangos do Darcy Ribeiro. O Auditório Dois Candangos tinha sido concluído alguns minutos antes desse discurso, a gente pode ver a parede lá ao fundo, ainda sem reboco, enfim. Mas está aí o registro da solenidade de inauguração, com o Darcy Ribeiro muito envolvido, talvez a maior personalidade da história da UNB e da sua realização. Alguns anos depois tem essa imagem do Darcy do Oscar no CEPLAN, que eu já vou explicar o que é uma obra pré-moldada importante lá da UNB, com essa mensagem de paz, que foi um painel que o Oscar pintou, né, como pintura mural, enfim. E vale ressaltar, antes de entrar na UNB com as obras especificamente, que no ano de 62 tem 2 realizações de porte pré-moldadas no Brasil, nessa mesma época, que são os almoxarifados da Refap, aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, e o CRUSP, que são as unidades residenciais da USP, lá em São Paulo. Então, em paralelo às obras da universidade, tem uma outra obra de universidade e da Petrobras, que declaradamente estimulou que os arquitetos fizessem projetos pré-moldados aqui em Canoas. Aqui algumas imagens do CRUSP, né, com a escada pré-moldada sendo içada aí. Propriamente dito, falando agora do projeto propriamente dito da UNB, a gente tem aqui o projeto do Lúcio Costa para as unidades educacionais dentro do campus, né? Eu não sei se o seu Jaime Zettel está aí presente nos ouvindo, mas ele participou muito do desenvolvimento dessa
etapa dessa parte do projeto urbanístico da UNB, né? E aqui tem um desenho muito curioso do próprio Darcy Ribeiro também fazendo algum tipo de estudo da distribuição dos edifícios do campus dentro daquela lógica das bolinhas do Dr. Lúcio, né? O Darcy Ribeiro era tão envolvido com as questões da UNB que um ano depois da inauguração do campus, tem uma foto aqui do registro da visita do presidente João Goulart nas obras do Colina, lá no UNB, uma série de autoridades civis, militares. O Darcy Ribeiro está aqui muito empolgado, como sempre, com a tecnologia da construção, numa coisa que poderia se configurar na década de 60 como o nosso high-tech, ou seja, trazia curiosos, né, autoridades, enfim. Aqui é 21 de abril de 63. Falando agora um pouquinho das obras, então, propriamente ditas dentro do campus, o protótipo, que é um projeto do Niemeyer, um estudo do Oscar para a habitação, que ele menciona naquela entrevista da Manchete, é realizado uma unidade só como teste do protótipo. O Lelé participa do projeto, por isso que talvez o especialista que ele menciona na entrevista seja o Lelé, porque é o Lelé que está envolvido com ele na solução dessa unidade. E esse é um projeto muito curioso, que antes mesmo da UNB ele já tratava como casa operária, que é isso, né, dessas unidades intercaladas que permitem um jardim entre esses volumes. O croquis do Oscar aqui, né, com essa sugestão de arranjo, coisa que, por exemplo, é absolutamente análoga às coisas do Aravena, que são tão propagadas, né, nos últimos anos. Aqui, então, tem à disposição um croquis muito rápido, de 62, né, dos banheiros no centro ali, é uma unidade de 42 metros quadrados, com esse jardim aí no meio. Essa unidade está até hoje lá no campus da UNB, né, a gente pode observar aí que é bem rudimentar a montagem, a gente tem a marcação das placas aí bem visível, né, as placas de concreto armado, isso era uma unidade muito pesada, né? Acabou não indo para frente, não só por problemas técnicos, mas também porque o golpe de 64 impediu que a usina que ia ser montada dentro da UNB fosse realizada. Esse projeto dependia muito dessa usina dentro da UNB. Aqui está outra vista, né, do container esse pronto, será para ficar mais próximo ao Lago Paranoá, enfim. E também dá para ver direitinho aí, né, ele pintado de branco, mas as placas pré-moldadas, a marcação delas, né, na fachada. Ali está ela, nessa foto aqui do estacionamento, a unidade essa única permanece até hoje lá, com o ICC, né, que é a maior obra do campus, ao fundo ainda em obras. Isso é década de 70, início da década de 70. Esse é o aspecto hoje dessa unidade, tem uma barbearia e um xerox, né? E observem aí como as adaptações foram sendo realizadas durante os anos e a dificuldade em si trabalhar as instalações dos novos usos, sendo que tudo ficou aparente aí na barbearia do Chico. E do lado ele tem um xerox também, né? Que a barbearia parece que é muito frequentada por professores, enfim, lá na UNB, está no meio do estacionamento, né? Aqui uma simulação desse arranjo, como seria em 3D, mais uma aqui, esse é do arquiteto Eduardo Martorelli, está acreditada aí as imagens dessa simulação, né, com esse arranjo intercalado, mas isso poderia ser colocado lado a lado, enfim, tinha outros arranjos também. Ainda dentro do campus, então, agora a gente sai dessa unidade habitacional que não foi para frente, porque precisava dessa usina que não foi construída. Ao que tudo indica, o Lelé tinha esse projeto se perdeu, nunca encontrei, mas seria muito interessante para a pesquisa encontrar. E como elemento de urgência, ou seja, né, para entrar dentro daquele discurso da urgência da construção da UNB, alguns pavilhões foram construídos a partir do projeto do Oscar, que são esses mais ao fundo, e esses 3 mais na frente, que são do Lelé. São todos projetos de 62, 63, e esses do Oscar que estão mais aqui ao fundo compõem o CEPLAN, o Instituto de Artes, o Auditório de Música, o Instituto de Música também. Então, esses pavilhões aí que foram apelidados de SG, Serviços Gerais, já teriam recebido a biblioteca, receberam a reitoria, enquanto os prédios ficaram como elementos provisórios, né,
do campus, e hoje funciona no laboratório de física, matemática, o CEPLAN segue sendo CEPLAN, e os volumes esses aqui dos SGs da Instituto de Artes e Música também seguem com esse uso. A gente vai ver então o primeiro deles aqui, que é o mais importante, o primeiro a ser construído, que é o CEPLAN. O CEPLAN foi construído a partir de vigas protendidas de 15 metros, o vão interno é 12 metros, né? A gente tem 12 metros sem pilar. Isso que tem aí na frente aqui é só um display, né? Que tem a foto do Le Corbusier ali. Aquelas pinturas na parede são do Oscar, originais, estão lá até hoje. E essas vigas, então, são muito marcantes, né? A gente sai do sistema dominó, de um esquema de teto liso, para essa repetição em que isso acaba se tornando parte da configuração do espaço, da leitura do espaço, né? Essas vigas são apoiadas em painéis também. Esse edifício não tem janelas praticamente, só tem algumas aberturas de acesso, mas os jardins internos conferem uma característica muito peculiar desses pavilhões, tanto aqui no CEPLAN como no Instituto de Artes, de Música. Lá ao fundo, que está mais escuro, é o auditório. Então, esse projeto é muito curioso nesse sentido também de abarcar alguns programas diferentes, né? E lá atrás do auditório ainda tem a parte administrativa do CEPLAN, e que está tudo funcionando assim até hoje. Esse jardim já presenciei lá no verão com a luz entrando, com chuva, enfim, é muito agradável o clima aí dentro. A obra do CEPLAN, então, tem essa configuração de canteiro em 62. Observem também que a gente tem a presença aí dos postos de iluminação, que o canteiro trabalhava era 24 horas, né? E tudo a obra era tocada dia e noite. Em tempo recorde, eles construíram todos esses pavilhões. E com as vigas aí no chão, as vigas protendidas, dá para ver as alças de içamento, os painéis lá escorados, né, ainda. Mas a montagem foi muito rápida, né? A partir de 2 elementos, síntese, talvez máxima, dos elementos estruturais da configuração do espaço. É o painel vertical, que é em forma de U, e a viga protendida de 15 metros, com 1,5 metro de balanço para cada lado. Mesmo esquema aqui, só que aí agora aqui no Instituto de Artes, se não me engano é esse aqui. Instituto de Artes aqui. Os painéis esses, então, que se encaixam um no outro, e nesse caso aqui a gente tem uma viga calha ali no meio que dá suporte às vigas, né? Então depois isso vem uma cobertura de alumínio em cima que é muito curiosa. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas a gente tem aqui um trecho do documentário feito dedicado a essa obra dos pré-moldados em Brasília. E aqui a gente pode ver os operários montando a armadura dos painéis, né? De forma absolutamente artesanal, né? Dá para dizer assim. Não há nada de industrialização aqui. Esse é o ponto da pesquisa, né? E que manualmente eles grampeiam ali o encaixe da forma, e depois eles vão, quando vão desformar, tirar, remover da forma as peças, né? Também com um maquinário ainda bastante rudimentar, incipiente, mas que dá conta do peso dessas placas, né? Em 62 e 63 a gente tem mais uma obra do Lelé, que é a primeira, que vamos dizer assim, que é pré-moldada e com ele como o arquiteto principal, o autor, né? Esses apartamentos de Colina Velha, na época chamava só Colina, eram apartamentos para professores e que tinham uma característica bastante incomum para a pré-moldagem no resto do mundo. Ele tinha os espaços todos livres e as divisórias internas todas eram feitas com mobiliário. Então, eram vãos bastante avantajados, vigas e pilares de dimensão bastante grande, né? E que ele resume nesse esquema aqui, que é bastante esclarecedor a respeito da montagem dos painéis das lajes, né, e das vigas, né? Então a gente tem as vigas que abraçam o pilar, essas aqui, né, que dá para perceber aqui, inclusive ele escreve, né, dos pinos de aço aqui, detalha os encaixes e o içamento, e isso acaba se tornando uma marca registrada do Lelé, né? Até o final da vida ele faz esse tipo de desenho com o nome da peça, o peso, justamente para saber se
o maquinário vai dar conta de tudo, né? Desse içamento, enfim. E isso foi construído a partir de circulação de elementos de circulação vertical moldados em loco. Então tá aí essa coisa da técnica mista, que é muito presente desde a plataforma rodoviária, as torres de circulação vertical e o encaixe das vigas pré-moldadas estão no chão ali. Então essa é a configuração do canteiro, né? Com essas com essa técnica mista, era possível trabalhar, né, moldando as peças pré-moldadas ao lado da concretagem em concreto convencional. Mais uma imagem aí, né, da montagem disso a partir do nível, já não é do térreo, né, do nível do primeiro andar, do segundo andar, perdão. E aqui o detalhe do pino, esse que é bastante controverso na época e que é a herança direta da experiência do Lelé com as construções de madeira, que foram muito importantes para a experiência dele com industrialização, mesmo que seja em madeira, né? Então as vigas dupladas, como a gente pode ver, né, a duplicação das vigas é característica justamente que ele replica no Colina, com aquele pino. O espaço interno do Colina aí, vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui, com as divisórias sendo compostas pelos armários de madeira. E a presença das vigas muito forte, quer dizer, sem esquema dominó, a gente tem a presença do vigamento muito forte, com vigas muito de altura e espessura bastante grandes, justamente por causa do vão, né, e para ter a resistência ao içamento. Só para um paralelo, para a gente não dizer que não falamos da Europa, esse, na mesma época, era o esquema europeu, ou seja, painéis, e isso se espalhou pela Europa, pela União Soviética, por Cuba, até no Chile, na mesma época. Tudo era assim. Esse sistema Camille, o sistema francês, era composto de placas, enfim, de paredes, tudo já pré-configurado, que vinha com a janela, vinha com o acabamento e tudo mais. Era colocado no lugar e não existia essa flexibilidade espacial e de se trabalhar com ambientes mais amplos, né? E essa aí para mim é justamente a grande diferença da nossa arquitetura a partir de estruturas pré-moldadas e o sistema europeu. Mais uma obra do Lelé aqui, dos Serviços Gerais, o SG 9, 10 e 9, 11 e 12, o 10 era o CEPLAN, que a gente acabou de ver ali. Então, nos SGs, aqui no projeto do Lelé, a gente tem o mesmo esquema, quer dizer, protendido, vigas, né, em sequência espaçadas de metro em metro. Mas aparece aqui algumas inovações em termos de tirante, então o vão aí era um pouquinho maior, a presença do pilar aqui, acho que a gente pode observar claramente a diferença da obra do Oscar e do Lelé, né? O pilar aqui é bastante presente, a gente tem uma introdução de um elemento novo que é o tirante. Acho essa foto aqui muito emblemática disso. O mais importante e maior edifício do campus, e talvez acho que é o maior de Brasília, é o ICC, né? O edifício com 700 metros de comprimento, utilizando a técnica de pré-moldado, com a participação do Lelé. Depois a gente vai entender por que o Lelé também está sempre presente. É um edifício que na origem do croquis do Oscar tinha 600 metros, aqui são 2 blocos, né, com um intermediário. Na origem era para ter um bloco intermediário que era o bloco C, que no final foi enterrado, ele é abaixo do nível de acesso, né? Então no bloco A e B estão as salas de aula e os auditórios. De um lado, salas de aula, e do outro, os auditórios na ideia original. A maquete aí que está até hoje lá no CEPLAN. Essa maquete tinha algumas coberturas, observem aí, de abobadadas, umas antenas, umas coisas meio esquisitas aí, mas que é do projeto original. E essa forma do bumerangue, ela não é inédita no... que eu chamo de bumerangue, né? Com essa curva. Ela... Perdão, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ela não é inédita na obra do Oscar, ela aparece já em 1950 no Hotel Quitandinha, no Rio de Janeiro, né? Obra não realizada aí. E aqui nesses desenhos que não são do Oscar, do arquiteto Knape, né? Knape é
arquiteto que fez parte da equipe do CEPLAN, mas que são desenhos muito bons, que infelizmente os originais a gente não encontrou na UNB, mas que explicam assim bastante sinteticamente, são ótimos, o esquema construtivo do ICC, que basicamente é um mezanino, né, e com a grande cobertura da viga, que também é pergolado. Essas vigas maiores têm 30 metros, a maior delas tem 30 metros, e esse mezanino também faz parte do mesmo sistema estrutural. O ICC foi construído, então, a partir de um radier. As fundações são fundações que não são perfuradas, né? É um grande radier, um grande plano de concreto armado, em que se montam esses cálices, que é nessa foto de baixo aí, e nesses cálices são encaixados os pilares pré-moldados. Essa é uma outra foto de montagem bastante impressionante, com a esbeltez dos pilares ali, é a montagem do peitoril desse mezanino. Então, a sequência é essa: a concretagem desses cálices, o encaixe dos pilares, que são pilares parede, pela dimensão, inclusive pela norma hoje, são chamados de pilares parede, né, pela proporção, e esse encaixe a viga chega no encaixe dos pilares lá em cima. Aqui também dá para ver a circulação, né, dos guindastes nessa rua interna, que foi muito útil para isso, e a montagem desse sistema de pilares, que é de 3 em 3 metros. Né? A gente tem uma sequência de 3 em 3 metros, o distanciamento dos apoios. Então, no bloco maior, o vão é 20, o bloco maior, o vão é 30 metros, e no bloco menor, o vão é 27 metros. E aqui dá para ver, essa imagem é muito boa, que a gente pode ver, então, esse mezanino, né, interno aqui, e pode ver que a concretagem, na junção da parte curva com a parte reta, era no método tradicional, era concreto in loco. Então faz a transição justamente nos acessos do ICC. Aqui dá para ver como é que era o canteiro, a situação, a concretagem das lajes em V, ao lado da obra, ou seja, vem o caminhão betoneiro ali, concretava e já se fazia o içamento na peça na sua posição, quase o transporte era simplesmente esse deslocamento, né? E dentro dessa lógica aí de pré-moldagem de canteiro, muita coisa passa. E na pressa, alguns pilares do ICC apresentam esse tipo de característica aí, com problemas na concretagem, uma armadura exposta. Então, até hoje lá, para dar esse testemunho da pré-fabricação sem fábrica, sem controle industrial, vamos dizer assim. Mais algumas imagens aí da proteção das peças, da montagem dos mezaninos, dessa coisa que está até lá, quem foi, ou quem conhece, ou quem pretende conhecer esse edifício, que é obrigatório para quem for a Brasília. Até hoje estão as esperas lá em cima da estrutura pré-moldada. Ficaram essas esperas porque no projeto original do Oscar essas coberturas, essas abóbodas se encaixariam ali. Mas ninguém cortou, ficou até lá até hoje. Está como aí uma comprovação de que teria essas esperas como uma amarração para as futuras estruturas de cobertura do bloco C, que é o intermediário. Só para lembrar aí que o Oscar, nessa época, o que está em verde maior aqui em cima é a obra da estrutura do ICC, que foi até 1970. Nesse meio tempo, o Oscar estava fora, ou seja, o Lelé era o principal responsável pelo desenvolvimento desse projeto, junto com o engenheiro Bruno Contarini, enfim. Mas observem como ele vai para Israel, depois volta para o Brasil, depois ele vai para a Europa, depois ele volta para o Brasil, ele volta para a Europa de novo, e tem uma viagem aqui, inclusive, para a Argélia, que não coube aqui no slide, mas de tanto que ele viajou. Então, ele não estava presente durante várias etapas, porque os interesses dele em trabalhar fora do Brasil, né? Enfim, ele se licenciou da Nova Cap, né? Tem registro disso, inclusive. Então, colocando isso na linha do tempo, a gente vê, né, exatamente o vai e vem do Oscar na época das obras da UNB e da importância do Lelé nesse sentido. Aqui todo o esquema, então, empilhamento das peças e a montagem
a partir justamente da viga maior, essa aqui, que depois se transforma em pérgola, né? Depois a gente vai ver nas imagens isso como é bonito, do pilar parede, né? Do mezanino, das peças do mezanino, e dessa preocupação que o Lelé tinha, né? Desde sempre, com as instalações, e por isso que essa viga V tem um furo, é por onde passam as instalações. Fazendo um recorte em uma dessas junções, cada um desses pontos aqui, para quem não conhece o ICC, são os acessos, né? O acesso sul, o acesso norte, e isso na montagem ficou para depois, para justamente se concretar. E isso ajuda a estabilizar toda a estrutura. Quer dizer, essa parte concretada em loco, ela é importante para dar contraventamento, que é uma coisa característica que falta à estrutura isostática, né? Então, para dar essa configuração hiperestática ou ajudar no contraventamento a esses núcleos de acesso onde tem esse mezanino, com essa rampa que é belíssima, uma rampa balanço sobre balanço, né? Muito característico desses espaços de ingresso do ICC. E nessa foto, que é maravilhosa da época, aí com encaixe, inclusive, está muito bem enquadrada essa foto, da rampa e esse espaço, né, de um gigantesco saguão que é essa área de acesso. Aqui essa área cortada, então, que está em cinza mais escuro, é concreto moldado em loco, e o que está em branco é concreto pré-moldado. Mais alguns detalhes aí. Eu assim, acho que a importância dessa viga calha aqui, que é justamente que faz o fechamento, o desenho dela, da função estrutural de esgotamento da água da chuva e a função, vamos dizer assim, estética da viga calha é muito importante para dar essa configuração leve do coroamento. Isso se resume, no final de contas, numa linha. É muito diferente a gente ter uma viga alta lá em cima, né? Então, a viga calha com esse movimento cônico assim de se resumir no final, na ponta, numa linha, é algo que, no detalhamento da estrutura do pré-moldado, é algo bastante impressionante. Aqui um detalhamento da junção da parte curva com a parte reta, que ainda é um desenho em andamento, está quase completo aí, mas que não foi concluído ainda, mas dá para a gente ter uma ideia das fundações, dos pilares, do gigantismo dessa estrutura, da quantidade de peças que foram elaboradas na época, né? Mais uma foto aí, então, daquilo que eu falei, né? A estrutura, a viga, que é a viga de cobertura, essa viga de 30 metros, que vira pergolado, cria esse efeito de sombra, né? Acho esse edifício muito, muito bonito. Isso aqui que o Cláudio deve conhecer bem, né? Estudou lá, essa frase, e essa coisa da presença das vigas. Acho que essa foto aqui, dentro dessa coisa, né, da ausência do sistema dominó, da estrutura ser muito presente no espaço, a viga é feita de momentos, com certeza, e quando ela é feita para o atendido, os momentos são bem diferentes, né? Continuando dentro da UNB, a gente está aqui com o Instituto de Teologia, que hoje não pertence mais à UNB, na época pertencia. Hoje é a Secretaria de Educação do Distrito Federal. A obra do Oscar Niemeyer, que é tida como pré-moldada, mas na realidade, quando a gente vai ver as fotos da obra, a gente descobre que só os painéis, pilares esses, painéis parede, né, são pré-moldados. Então agora a gente não tem mais teto liso do sistema dominó, a gente não tem mais o balanço do sistema dominó, a gente tem um espaço que é de peças que são montadas no canteiro, misto com o concreto pré-moldado, misto com o concreto in loco. Isso lembra, essa estratégia lembra essa dos painéis na Hungria, em 56, uma usina de energia elétrica, né, que usava então essa sequência, quer dizer, de painel, janela, né, abertura, e a fita vertical, né? A janela em fita não é mais horizontal, nesse sentido aí. O esqueminha da estrutura, o que é branco é pré-moldado, o que é mais escuro é concretado em loco. E ainda isso não foi realizada, a igreja anexa ao Instituto de Teologia era concreto em loco, tinha esse formato muito curioso, pitoresco aí, né, de o barroco de concreto armado aí, mas a gente pode perceber então que a própria cobertura,
que era para ser pré-moldada acabou sendo realizada em concreto convencional. Saindo um pouquinho da UNB agora e indo para fora da UNB e para a gente conversar um pouquinho sobre o projeto Milton Ramos, que é do Estádio Nacional de Brasília, hoje demolido, não existe mais. Tem um condomínio aí, para quem conhece Brasília, atrás do Carrefour, lá, que era onde funcionava, onde era localizado o Pelezão, como era o apelido desse estádio. O projeto do Milton Ramos, então, que é de concurso, se não me engano, também técnica mista, ou seja, vigas de concreto moldado em loco e arquibancadas em concreto pré-moldado. Milton Ramos era um grande entusiasta da pré-moldagem também. Outra obra do Oscar, fora da UNB, já chegando no final da década de 60, o Quartel-General do Exército, que é projeto do Oscar e, pelas informações mais recentes, o Oscar projetou apenas o teatro, que é esse aqui, que é do Calmon, a concha acústica e o bloco A, que é esse o bloco dos generais, como é conhecido. Esse aqui também, eu acho que ele projetou, mas esses outros aqui, esses outros blocos não teve a participação do Oscar no projeto. Esse aqui é 100% pré-moldado, todo moldado também no canteiro, pré-moldado no canteiro. Todas as peças foram feitas com formas de madeira, por incrível que pareça. Essa é a vista a partir da concha acústica, né? E, de novo, lembrando a usina lá na Hungria, painel estruturante, painel parede, né? A parede, de novo, volta a ser portante, né? E intercalada com as aberturas. E essa é a imagem, então, das gruas levantando os painéis, parede, né? Que estruturam, fazem a transferência de carga vertical, são vedação, e que também tem essa coisa de ter intercalado com as aberturas. E é bom a gente fazer o paralelo com aquela foto que eu mostrei de 1937. Então, agora a gente tem capacidade mecânica de fazer o içamento, as peças são maiores, enfim. Talvez aí resida uma das grandes diferenças entre essas duas épocas, né? Essa peça superior que compõe os arcos, ela é oca e ela também é pré-moldada, né? Então a gente tem aí fundações pré-moldadas, né, as peças todas. Poderia se resumir nesse sistema aí, que é muito curioso, que compõe os arcos, né? A composição dos arcos a partir dessa peça em T é muito engenhosa. Então a gente tem painel, janela, painel. Indo para Taguatinga, quer dizer, é Distrito Federal também, tem a obra do Hospital de Taguatinga, que é uma obra que se divide em dois blocos, o bloco esse dos ambulatórios e salas de cirurgia, que estão em primeiro plano na foto, e das internações, que estão mais ao fundo. É uma grande obra do Lelé, né, e que ele entra aí com esses esquemas de pré-moldagem, mas sistema misto também. Então, existe uma estrutura previamente moldada em loco, enquanto vão se curando as peças pré-moldadas, né? E esse é o canteiro, que é bastante impressionante também. Então a gente consegue ver 3 faixas aí do canteiro, né, com as peças sendo moldadas aqui, com esse trilho por onde passa a grua, né? Agora a gente já tem grua em 68 e a estrutura sendo montada, mas observem como a característica aqui nessa parte do miolo do hospital, do bloco de internações, ela já mostra ali que tem escoramento, tem cimbramento, né? Faz parte dessa técnica mista aí. E aqui a gente tem essa imagem, a grua lá ao fundo, né? O auditório, que tem aquela forma especial na cobertura, e as peças de pré-moldadas dos ambulatórios aqui em primeiro plano, os operários trabalhando aí manualmente, nesse misto, essa imagem também eu acho muito interessante, né, do trabalho manual, quase que artesanal, e uma grua gigante já ao fundo montando, né? Então, essa coisa da técnica mista se reflete no trabalho de canteiro. Aqui tem um trecho de um vídeo documentário aí, mostrando então os operários trabalhando lá em cima, a grua, né? Os operários trabalhando lá em cima na concretagem das fases de costura, como chamava o Lelé, que é essa segunda concretagem, segunda fase, que é depois que se montam as peças, ainda tem uma concretagem de costura que se liga umas peças na outra, que é feita em loco.
Então, está se fazendo isso aí. Mais imagens aí do hospital. E começa a terminar aí nessa parte, em 58, essa história de fazer pré-moldado no canteiro. Em 68, a construtora Rabelo faz sua primeira fábrica de pré-moldados. E aqui a gente tem uma foto de como é que ela é. Não durou muito, não sei quantos anos acabou durando, não existe mais essa fábrica, mas fez muita habitação em Brasília a partir dessa linha industrial. Milton Ramos foi bastante participativo no desenvolvimento dessa fábrica. E o último projeto aí dessa apresentação de hoje são os edifícios gêmeos da Camargo Corrêa e Morro Vermelho, que já são 74, mas é só para mostrar a diferença do edifício, das configurações, das peças, do que como isso resulta na configuração do espaço, mas também na qualidade da construção. Para quem for visitar esses edifícios lá no Centro Comercial Sul, eles ficam nesse terreno aqui. Então, ali está a torre. Na época aqui, isso aqui é final da década de 60, ainda não tinha. A asa norte lá está ainda em construção, né? E a gente tem aqui o Centro Comercial Sul ainda com poucos edifícios, né? E tá aí os dois edifícios, então, o Morro Vermelho aqui, o Camargo Corrêa lá ao fundo. Uma outra escala de obra, uma outra configuração. As peças são mais leves, elas têm um outro acabamento. Esse esquema do Lelé, né, da montagem, ele se reflete em obra, apesar de uma foto bastante perigosa, sei lá, aí, essa situação da foto aí, mas exatamente como o Lelé desenha. E aquilo em vermelho ali é justamente essa concretagem de segunda fase, que chama a costura, que era uma concretagem que acontecia, então, entre as lajes pré-moldadas aqui. A configuração do espaço, e agora a gente vê aí bem presente os pilares, enfim, mas essa é a configuração final das salas dos dois edifícios. Uma foto mais recente de dentro para fora, mostrando a eficiência aí do sistema de proteção solar. E o comando à esquerda ali, o comando que é tipo comando de janela de carro. Tudo aqui foi feito nos mínimos detalhes, né? Nas minúcias. E aquela alavanca ali, quando levanta, o vidro desce, o vidro sobe. Enfim, tem um controle todo embutido, invisível, que está dentro da peça de concreto pré-moldado. Esse caso agora sim pré-fabricado, né? Esse detalhe aqui para demonstrar aí o acabamento e como está bem conservado o edifício até hoje. Então, como considerações finais aí da apresentação, acho que eu acabei me demorando na minha apresentação, peço desculpas aí. Algumas considerações, então, falando da técnica mista, que eu ressaltei desde o início lá da plataforma, né? Sem nenhum purismo, quer dizer, é utilizar a técnica da melhor maneira e mais adequada para a situação, né? Aproveitando as características do concreto moldado em loco, ou seja, o concreto moldado em loco serve para contraventar, serve para adiantar a obra enquanto as peças estão sendo curadas, e isso é bastante característico da nossa pré-moldagem nessa época. A parede volta a ser portante, então menos pilares, espaços mais livres, e as aberturas acabam, né, que com isso as aberturas acabam voltando a ser verticais, né? O Perret defendia contra a ideia do dominó do Le Corbusier da janela de fita, enfim, fita horizontal, né? A pré-moldagem é brasileira, então o uso da proteção permite fugir dos aspectos celulares europeus, né, dos espaços celulares europeus, que são aquelas unidades que eu mostrei para vocês do sistema CAMI. Então a gente tem planos mais livres, tem a possibilidade de arranjos diferentes, qualidade do espaço, né, mais fluido, enfim. A pré-moldagem no canteiro, então, que é isso que a gente vem ressaltando aqui, para não precisar de transporte da usina até o canteiro, as peças maiores permitem espaços diferentes, maiores vãos, né, mas vãos que são mais generosos também. E a repetição como opção estética, e aí é muito forte, né, de que a presença da estrutura ela não passa desapercebida, ela reforça a ideia de sistema, e como não tem balanço, né, acaba que o sistema todo protendido também permite
estrutura com vãos maiores, né? Só para deixar o registro aí, a pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul da história do pré-moldado tem esse site que está um pouquinho desatualizado, mas quem quiser acompanhar os trabalhos que estão sendo publicados, eu estou colocando lá, o endereço é urgs.br/pré-moldados. É isso. Muito obrigado. Juliano, maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Obrigado. Mas, além da fábrica de pré-moldados, eu quero dizer que a FNA era uma fábrica de profissionais, né? É incrível. Isso retomar historicamente a esse momento, né? Sim, e no campo da engenharia também, porque muito disso tem grande participação dos nossos engenheiros. Exatamente, exatamente. Aí, voltando à discussão... E que é uma coisa, desculpa, Ana, que é uma coisa que eu sempre comento, que os engenheiros não se debruçam sobre a história da engenharia. E é a gente, arquiteto, que está fazendo esse tipo de estudo, né? É uma pena, né? É uma pena. Muito... uma racionalidade instrumental que não era o que acontecia com os engenheiros daquele momento. E havia uma integração muito grande. Muito grande. Eram professores, né? Eram professores também da arquitetura. Sim. Eles. E o Oscar aprendeu muito com o Joaquim Cardoso, apesar de o Joaquim Cardoso não fazer proteção. É bem evidente que as questões, a discussão entre os dois de estrutura também acabou desembocando nisso. Tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Daniel Pita, tá? Nosso aluno. Daniel pergunta, acompanho um pouco suas pesquisas e sei que você visitou várias obras. É o Daniel Pita, é nosso aluno? Ou não, é meu colega aqui. Meu colega, porque nós temos um aluno também chamado Daniel. Bem que eu vi. Como elas envelheceram? Você, inclusive, mostrou, né, Juliano? Ele quer entender também a questão das patologias, acabamentos, materiais, etc. Vou fazer também a do Elcio já. Elcio está preocupada com a questão da Rabelo, né? Que ela provavelmente é a chave do modo de construção, da pré-fabricação que aconteceu por aqui. Você conseguiu mais detalhes, Juliano, sobre a aquisição e transformação desse conhecimento no âmbito da empresa? Bem, são essas duas perguntas por enquanto, mas está aberta a discussão para outras perguntas, para enriquecer aqui o nosso momento. Pois é bem claro a questão da conservação do ICC que é urgente, né, uma restauração, porque a restauração está sendo feita aos pedaços, né, a partir da urgência de algumas partes que, por exemplo, estão com maiores problemas nos cabos de proteção, né, nas cordoalhas, enfim. E a partir disso, eu acho que o ICC é o que está sofrendo mais com isso. Essa coisa do pino do Colina, eu acabei perdendo vocês aqui, deixa eu ver o que houve. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo sim. Tá, desculpe, é que eu fiquei sem o retorno aqui. É bem evidente quando se visitam esses edifícios que a conservação ela é mínima. E principalmente no Colina, as questões de deformação elástica das peças é muito crítica. Eu não coloquei imagem na apresentação, mas os encaixes das peças eles sofreram muita deformação, assustadoras, né? Mas parece que tem uma equipe da UNB, eu não confirmei isso, mas pelo menos há um tempo atrás existia uma equipe da UNB que fazia o levantamento daquele encaixe com um pino de aço, dessas deformações que estão acontecendo nas vigas protendidas, e acendeu uma luz vermelha há 2 anos atrás, quando desabou a plataforma, um pedaço da plataforma rodoviária ali na parte sul de Brasília, porque as cordoalhas nunca tinham sido substituídas, né? E isso tem prazo de validade. E não sei como estão o prazo de validade, porque no Colina
não tem como fazer a cordoalha sem ter que ter todo um preparo de apoio, de escoramento, né? No geral, o que eu acho que é o mais bem conservado das obras do Oscar é o Quartel-General do Exército, por que pareça, né? Mas as obras da UNB, elas sofrem com essa falta de conservação mais aprofundada, né? Que é sempre feito tudo muito pontualmente lá. E parece que tem um movimento agora de se fazer o restauro completo do ICC, o que eu nem imagino o tamanho dessa obra deve representar para a universidade. Mas, pelo que eu sei, o pessoal do CEPLAN tem essa indicação aí. Os materiais da paleta é bastante restrita, né? O concreto armado aparente, brutalista, né? No ICC, nos outros edifícios, os SGs são pintados, né? De branco, os painéis. E não tem muito o que fazer em termos de material. O quartel-general do Exército foi pintado de cor de concreto, né? Por isso que ele aparenta ser melhor. Mas, no geral, as coisas precisam de bastante conservação, e na UNB principalmente. Não sei se eu respondi a pergunta do Pita. Sim, sim, respondido. E a do Elcio, a consultora Rabelo, ela talvez tenha, se existir esse arquivo, esses documentos todos guardados ainda, talvez seja um dos arquivos mais importantes para a história da nossa arquitetura moderna. Não se sabe, eu não consegui contato com ninguém, aliás, se tiver alguém nos assistindo e que possa ajudar com isso, porque o senhor engenheiro Marco Antônio Rabelo morreu, não se sabe se ficou com os filhos, se isso é de interesse dos filhos de divulgação, certamente a UFRJ receberia tudo de braços abertos, né? Que já tem uma boa experiência em conservação de documentos. Torcemos para que isso poderia ser tanto para a UNB, que também tem no CEPLAN o setor de arquivos, mas, nesse sentido, eu parei por aí, eu não consegui contato com ninguém que pudesse ajudar a saber desse material todo, que são décadas, né, de obras de arquitetura moderna e que poderiam servir muito para a gente que é pesquisador. Juliano, o Comas faz uma pergunta. Primeiro, diz que você foi brilhante. Obrigado, mas a ênfase... Bom receber elogio do orientador, né? Mas a ênfase é sempre, a orientação é sempre um diálogo, né? Claro. Mas a ênfase numa oposição ao dominó versus vigas repetidas, me parece forçada, considerando o exemplo de Molevade e... Molevade. Professor, o senhor quer falar? Sim, falo. Então, prazer, professor. Sim, prazer em vê-lo. Obrigado. Não, deixa eu reiterar de viva voz, brilhante, tanto a sequência de palestras quanto essa específica aí do Juliano. Eu só queria fazer o comentário que há ênfase, e isso já é parte de discussão de orientação, mas a ênfase numa oposição repetida entre o esquema espacial do dominó versus as vigas repetidas me parece forçada, considerando os exemplos que a gente tem antes em Molevade e o Parque Guinle, para citar dois apenas, né? E o meu comentário é que no dominó há uma planeza real que pode mascarar as nervuras internas. E o próprio Juliano foi quem descolou a ideia de que o Le Corbusier não estava inventando ninguém, que na verdade a laje nervurada de Caixão Perdido já existia na prática antes do dominó aparecer. Então, na repetição de vigas com nervuras, de vigas como nervuras, assim como aparece em Monlevade e no Parque Hotel, há uma planeza virtual, ou seja, vamos dizer, sim, há uma oposição, há uma diferença, mas também me parece que tem de um processo de continuidade, como se a gente fosse da placa para a grelha, mas que a horizontalidade do espaço se mantendo como a questão dominante em termos da leitura espacial do projeto, né? Então,
Quer dizer, eu diria que talvez fosse mais correto colocar essa ambivalência, porque, no fundo, essa ambivalência é a mesma que retrata a posição também colocada da tendência brasileira, na verdade, à solução mista, a entender, entende, de que o sistema não subsiste apenas puro, apenas como pré-fabricação. Não sei, Juliano, talvez para discussão. Acho que a própria Vila Savoy tem o balanço também não é vedado pelo sistema esse de pré-fabricação, inclusive pelos exemplos que tu mostra de que há eventualmente vigas mestras que acolhem as nervuras no outro sentido. Sim, talvez não tenha deixado claro que seria a mudança do plano de teto dos palácios para os edifícios da UNB, por exemplo, né? Até porque Vila Savoy tem viga, né? E sempre passa como sendo teto plano. Então, acho que é mais concentrar essa coisa da obra do Oscar e dos palácios que tem uma coisa não mais é isso clara. um aspecto, eu só acho o seguinte, que não é, digamos, há uma oposição, sim, eu estou de acordo, há um contraste, sim, sem dúvida nenhuma. Se tu tem uma coisa que tem profundidade no teto e outra que é lisa, não é exatamente a mesma coisa em termos geométricos. Mas, por outro lado, há também uma continuidade horizontal. É diferente de tu ter vigas repetidas, não são a mesma coisa que vigas de alturas diferentes em espaçamentos diferentes. Perfeito, né? e até dependendo do ângulo, com algumas fotos do CEPLAN, elas se acumulam tanto que viram um plano. Viram plano. Perfeito. Não, perfeito. É só para Muito bem. sugerir que... Obrigado, orientador. Já anotado aqui. Obrigado, orientador. Obrigado, professor. Então, mais alguma outra pergunta, gente? Olha aí, os alunos também da disciplina, por favor. Eu tenho uma curiosidade, Juliano. Eu também tenho uma para o senhor José Mizetto, depois se ele puder responder. Eu vou inverter aqui. Então, fale depois. A minha é uma curiosidade pessoal. Tá. Você tem alguma notícia? Acho que o Jaime quer falar. Deixa ele falar. Oi, Jaime. Eu continuo atrapalhado com esse Estamos ouvindo. Eu queria dizer para o Juliano, parabéns para ele, e, sobretudo, foram 45 dias para fazer o CEPLAN. Sim. Porque você colocou, não sabia o tempo, né? 45 dias. Foi extraordinário. 45 dias. Era isso, mas olha, mais uma vez, parabéns. Olha, me deu uma saudade que você não tem ideia. Que legal. Obrigado. Jaime, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Sim. Em 62, foi o senhor que recebeu Le Corbusier em Brasília? 62? Foi a visita do Le Corbusier? Foi. Foi? Foi o senhor que acompanhou ele na UNB? Não, na UNB quem foi com o Ítalo. Ah, foi o Ítalo. Eu acompanhei ele no Congresso e na visita ao terreno. Certo. Eu queria saber qual tinha sido a impressão. Onde seria a embaixada, onde é, na verdade, a embaixada da França, onde ele foi fazer o projeto, e até eu citei aquele autógrafo que ele deu, que é extraordinário do livro, nós estamos juntos lá. Infelizmente, não tem foto daquilo, eu perdi a foto, mas era uma coisa do coração também. Sim, eu queria saber qual tinha sido a impressão dele em relação à UNB. Ítalo. Foi o Ítalo? Na verdade, o Ítalo Campiorito. Foi com ele. Obrigado, gente. Microfone aí. Sobre esse engenheiro que é a Amora. Daci Amora Pinto. Sim. Nunca ouvi falar. Pois é. Fiquei curiosa. O seu Darcy foi o que segurou a onda do pino esse de aço. Opa! Foi ele o travesseiro dele que teve que aguentar todo o peso desse pino de aço até a morte dele. Corajoso. Família de coragem. Fiquei curiosa para saber mais sobre ele. Pois é, eu não sei mais nada. Eu só sei que ele foi e a parceiro do Lelé. outra coisa é sobre o hospital de regional. Se Sim. você tem mais alguma informação, material sobre o hospital regional.
Eu fui lá, visitei a parte do acervo deles. Eu tentei contato, mas não tinha ninguém quando eu fui. É um trabalho que, bom, todo mundo sabe que foi a partir do Hospital Regional de Taguatinga que o Lelé ingressou nessa coisa do hospitalar, né? Arquitetura hospitalar. Arquitetura hospitalar. E o trabalho que ele desenvolveu, que eu não mostrei porque não encaixa no período, mas não encaixa no tema da pesquisa, que são as mecânicas, a Desbrave e a outra, que hoje é Mercedes, se não me engano, mas que as peças de concreto que compõem a cobertura, por exemplo, elas muitos acham que são pré-moldadas, mas não são. São em forma de gaivota, assim, né? Mas só que ele não consegue fazer com que a construtora aplique a pré-moldagem nessas obras das mecânicas, das concessionárias, né? Mas no hospital de Taguatinga ele já já evoluiu a questão de mecanização, enfim, e ele consegue fazer o mesmo formato, evoluindo esse formato de viga gaivota para o Hospital de Taguatinga. O Hospital de Taguatinga merece uma dissertação, no mínimo. Repete, Ana, por favor. Vamos ver se a gente consegue alguém para fazer sobre isso, né? Sim, é bem difícil. Eu consegui acesso aos militares para o quartel-general, mas não consegui em contato no Hospital de Taguatinga, infelizmente. Não tem nada com o Lelé de acervo técnico, né? Não sei se está na construtora ou no hospital mesmo. Mas o hospital é perfeito para coisa da expansão, por exemplo. Ele foi muito bem pensado nesse sentido, se precisasse expandir a área do hospital com a questão modular, né? Além disso, ele tem uma configuração estética também muito interessante. Não é só a funcionalidade, nem a questão construtiva. Eu acho que ele consegue juntar as duas coisas. Também fiquei muito impressionada com os edifícios, nunca tinha prestado atenção. Sim. Então, esses edifícios, essa ideia também de repetição é uma coisa que ocorre internacionalmente nos anos 60, né? Sim, Breuer, por exemplo. Então, a chamada terceira geração, né, que usa a ideia de repetição da forma, né? Não é só do módulo, mas da forma, né? Um volume que se repete. No ICC eu acabei não falando, né, Ana, mas é assim, diziam que não dava para fazer curva com pré-moldado, o Oscar foi lá e fez. Então, assim, a ideia também de invenção, né? Que ele era discurso dele. Nesses arquitetos. É discurso dele, mas e é interessante ver o Lelé nas entrevistas falando que nesse negócio de ele estar viajando, voltando, que segurou essa onda foi o Lelé e os engenheiros, né? Bruno Contarini, todos os outros. E por todos os outros edifícios, né? Na pesquisa do Cláudio, Almir Ramos, né? Exato, exatamente, bem lembrado. Então, assim, é um conjunto de arquitetos formado pela FNA, que é uma outra geração, né? Uma terceira geração, e que é muito bem formado, né? Estou vendo que eu não conhecia, comecei a conhecer esse pessoal aí com o trabalho orientando o Cláudio e fico muito encantada, né, com esse trabalho. Mais perguntas, gente? Ana, tem uma pergunta da Mariana. Oba, faz você, Cláudio, por favor. Mariana, você quer perguntar pessoalmente? Posso perguntar, tanto faz. Oi, Mariana. Olá, boa tarde, Juliano. Boa tarde. Obrigada pela excelente apresentação que você trouxe para a gente. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão que você agora falou novamente, sobre essa ausência do Niemeyer no campo, né? Em que medida isso prejudica ou não, enfim, essa retroalimentação que é tão presente na obra do Lelé, né? Nesse amadurecimento do entendimento da arquitetura como um sistema construtivo que vai, enfim, se desenvolvendo nessa presença do Lelé, tanto no campo, né, em loco, na obra, quanto nas suas fábricas também. Então, eu queria saber, por último, uma dúvida burocrática, desculpa, onde é que está o acervo do Lelé hoje? Vou começar por aí, então. O acervo do Lelé está sendo gerenciado pela filha. A filha é arquiteta e ela
levou todo o acervo para uma casa que o Lelé construiu no Parkway, em Brasília, e que eu acho que está caindo de maduro para se tornar um instituto, né? Torçamos para que isso venha acontecer e que ela consiga colocar esse acervo todo que eu fotografei, consegui digitalizar o máximo que eu consegui quando estive lá, mas que merece trabalhar com esse espaço, ou até se construir um espaço adjacente à residência que seja um instituto, assim como o da Lina, enfim. Acho que é no mesmo nível, né? Então, tudo que estava em Salvador ela trouxe, né, para Brasília, concentrou tudo lá, e está tudo lá, as fotos, as medalhas que ele recebeu, está tudo, né, tá perfeito para se fazer o Instituto do João Figueiras Lima, vamos dizer assim, né? Quanto a essa ausência do Niemeyer, a gente tem que lembrar que antes de fazer o UNB e tudo mais, o Lelé foi ele que escolheu o Lelé para ir para Brasília, né? E o Lelé recebia a documentação do Oscar toda dos edifícios da 108 Sul, né? Os edifícios ali da Asa Sul, que foi o Lelé que foi responsável por construir vários daqueles blocos. Então o Lelé tinha que ler, interpretar, detalhar tudo isso com o Oscar, muitas vezes ainda no Rio de Janeiro. Então, para ele, me parece que o trabalho dele sempre foi meio com o Oscar por EAD, sabe? E essa relação da proximidade dos dois, ela se dá, eu acho que muito documentalmente. Assim como, talvez, com o Milton Ramos também. E, nesse sentido, a obra da UNB, rapidamente, a coisa da industrialização, da pré-moldagem e da industrialização de canteiro, ela tenha sido absorvida pelo Lelé por causa da relação das obras de madeira. Ou seja, peças que já têm uma certa dimensão, que têm que ser lidadas com uma montagem, não com simplesmente uma concretagem. E ele aliou essas duas coisas, ou seja, o conhecimento que ele adquiriu, né, do acompanhamento que ele tinha com o Oscar já nas primeiras obras, né, essa integração no CEPLAN, porque mesmo que ele se ausentasse vários momentos, os momentos-chave de lançamento do partido, ele estava, né? Quer dizer, o partido é dele, mesmo que como vai ser montado, como vai ser elaborado o canteiro, isso não tenha partido dele, mas que os projetos, em termos gerais, sempre tem o traço dele, obviamente. Mas a participação do Lelé, por exemplo, o desenho da viga de cobertura, da grande viga de 30 metros do ICC, aquela que é viga de cobertura depois vira automaticamente um pergolado, esse desenho não está nos desenhos do Oscar, não está na maquete. A maquete não contempla aquele espaço de transição de jardim. E essa prancha dessa viga foi o Lelé que desenhou. A assinatura dele. Inclusive, para quem conhece lá, ele tinha a previsão de um forro, que certamente melhoraria a situação climática dentro do ICC. Mas o desenho particular dessa peça que é fundamental para esse edifício gigante é do Lelé. O detalhamento da impermeabilização, o detalhamento dos encaixes e outros detalhes do ICC. Inclusive, eu acho que chega a aparecer em alguma imagem ali que os fechamentos do ICC são de tijolo, e aquilo ali não estava no projeto, porque foi feito depois do golpe militar. Os professores se demitiram, mais de 200 professores se demitiram, o Lelé saiu e outros tocaram essa obra. É uma obra que ficou parada há muito tempo, e aí resolveram colocar o tijolo como vedação, mas o Lelé tinha pensado com painéis pré-moldados. Ia ser totalmente diferente os aspectos internos do ICC nesse sentido. Então, observe assim que o Niemeyer não chegou nessa minúcia, era o Lelé que determinava essas coisas, mas o partido, as linhas gerais, eram do Oscar. Eu tive essa discussão com o Elcio, com o Cláudio, durante muitos dias, né? Ninguém me move da ideia de que, mesmo inexperiente, relativamente inexperiente, o Lelé teve que sintetizar muita coisa do pensamento do Oscar, né? Vai dar briga até com o meu orientador agora, mas enfim, né? Do que eu acompanho da documentação, me parece muito claro isso.
Obrigado. Alguma outra pergunta? Eu vou aproveitar, já que eu fui chamado em campo. Nós temos horário até às 18 horas, dá para nós ir conversando até. Tá, A joia, gente ainda Juliano. tem a segunda parte que eu te sei. convido a participar obrigado. com os alunos. Mas, Juliano, na verdade não é bem uma pergunta, um pensamento que eu tenho feito sobre a pesquisa do Itamaraty, que é contemporâneo aos edifícios do ONB, e você começa falando depois dessa visita do Oscar Niemeyer à União Soviética, ele faz uma crítica à maneira como vinha sendo usada a pré-fabricação lá, o tipo de espaço que aquilo resultava, que ele não era, apesar de gostar do método industrial, ele não gostava da arquitetura que vinha fora daquilo, né? O que a gente vê, que você mostra aí muito bem, a criação de espaços incríveis a partir de um método pré-fabricado. Uma coisa que me fez pensar também é como que no Itamaraty você tem quase que o inverso. Algumas linguagens da pré-fabricação aparecem no espaço do Itamaraty, se repete aquele jardim embaixo do pergolado, a repetição dos pilares, a marcação das vigas no teto do segundo e do terceiro pavimento, o próprio concreto aparente. Então, queria saber se você concorda, se parece que tem um caminho inverso ali também, que a partir da pré-fabricação surgem novas estratégias, um novo repertório. Mas eu acho que eu vou além, Cláudio, eu acho que são síncronos. Há uma certa sincronicidade no tratamento desses espaços. E tem um projeto que eu não mostrei do Lelé aqui, mas que é pré-moldado também, não entrou porque já estava gigante a apresentação, eu não coloquei, que é do Parque Gráfico do Correio Brasiliense, em que os pilares das peças pré-moldadas são o exato desenho do Itamaraty, porque os pilares do Itamaraty, eles têm a forma que afunila e são perfeitos para desforma, são perfeitos. Só que não foi utilizado, os pilares do Itamaraty foi para dar o aspecto de leveza, a variação da seção dos pilares do Itamaraty é justamente para a gente ter uma face aqui menor lá atrás maior, para dar esse efeito. Só que esse mesmo formato em cunha, né, ele é perfeito para fazer a desforma, entende? Então, e os dois eram muito amigos, dividiram o apartamento, Milton Ramos e Lelé, né? E eu acho que, e por isso que, num certo momento, eu chamo Escola Carioca de Pré-Moldagem, porque permeiam essas coisas a todo momento. Nesse Rio Vermelho e Camargo Correia, é um concursinho que a Camargo Correia faz com o Lelé e com o Milton Ramos. E os dois meio que trabalham juntos na proposta um do outro. E acaba o Lelé levando, mas eles estão juntos sempre, né? E me parece que, mesmo dentro da ideia do Oscar ser já o mais experiente, o Oscar está com 55 anos, o Lelé está com 29. Né? O Milton Ramos, tipo, todos podiam ser filhos, né, tranquilamente do Oscar. Né? Mas, nesse sentido, eu acho que a formação, como diz a Ana, a formação de base deles e a convivência com o Oscar, né, acabam trazendo aí um outro patamar de entendimento dos projetos. Né? E o Milton Ramos muito mais detalhista que o Lelé no sentido da minúcia, mas que tem essas coisas curiosas, se a gente for olhar um pouco mais atentamente nesses aspectos de construção. Né? Tá, mas é bem notado esse espaço de jardim em que o teto some e a viga vira pergolado, é idêntico no Itamaraty e no ICC. Ô, Juliano, e só para completar, o outro projeto que é contemporâneo, que é o do Líbano, eu nunca estudei a fundo aquele projeto, ele tem também havia ali uma intenção de se usar pré-fabricação lá? Sim, tem, e tem um pesquisador que me escreveu há um tempo atrás de lá, que procurou no Google, me achou e entrou em contato porque ele queria fazer um paralelo com isso. Já faz algum tempo que a gente não conversa, mas ele estava tentando fazer CEPLAN e a Feira de Trípoli. A Feira de Trípoli,
Então, tem sim, tem algumas diferenças no tratamento, por exemplo, no CEPLAN, os painéis se abrem totalmente a mão de janela, né? Os painéis são todos em sequência de concreto armado, mas no Líbano aparecem mais janelas, ou seja, se tem um outro tipo de tratamento em relação à iluminação, que no CEPLAN e nos SGs são a partir dos grandes pátios internos, né? E por tudo ali ventila, enfim. Mas que lá se coloca mais essa coisa do janela, painel, janela, painel. Mas é muito parecido, detalhamento muito semelhante. Juliano, mais uma perguntinha, uma curiosidade. Com relação ao Lelé, tá? Só não é uma colocação, é mais uma colocação do que uma pergunta. O Lelé, eu acho que tem toda uma fala dele próprio, que foi o Oscar que indicou que ele começasse a trabalhar mais com hospitalar, né? Mas o Lelé participou de um curso em 54, de arquitetura hospitalar, que é aquele curso promovido pelo Rino Leve e pelo Jarbas Karma, que resultou num livro, né? Então, acho que ele simplesmente, eu acho que essa passagem, simplesmente não, né? Essa passagem dele por Brasília, apesar dele ser jovem, eu acho que formata ele também como um inventor, né? Sim. Eu acho que tem essa questão. Ele acaba... Aquela janela com alavanca, aquilo maravilhoso, maravilhoso. Juliano, mais alguma pergunta, minha gente? Tem um aspecto da questão hospitalar do Lelé, que é particular e pessoal, que é a filha com paralisia cerebral, né? Isso levou ele totalmente para uma relação. Também tem E isso. que veio a falecer, infelizmente, veio a falecer o ano passado. Né? É uma conjunção de fatores, né? Que acaba levando a pessoa a ir para uma trajetória. No Natal de 63, ele tem um acidente com a esposa, que quase ele morreu. Né? E foi a partir daí que ele começou a ter contato mais com as questões de traumatologia, enfim. Então, agradecer muitíssimo a você, né? Ainda está com a camiseta do Mano, é isso? Hoje eu vim adequado para nosso encontro. Está com o RID, né? Que Sim. é a paixão do Rafael, mas Rafael pede desculpas, que hoje teve um problema familiar, não pôde estar presente. Abraço, Rafael. Né? Porque ele a grande paixão dele é o RID. Né? A gente agora está fazendo um trabalho também de redesenho de um projeto do RID, que era ali para a praça, para o Campo de Santana. E a gente está redesenhar esse projeto, né? A partir da pesquisa do Rafael. Então, te agradecer muito, né? Muitíssimo. Dar continuidade, né, a essa relação, que eu acho que está sendo super interessante com vocês, e te convidar para a segunda parte da aula, se você quiser, né? Se tiver mais trabalho para fazer, né? Porque a gente está, eu acho que, dobrando a carga horária, né? Com essas lives e tudo mais, mas você está convidado. Muito obrigado. Foi uma honra. E a gente vai dar um intervalo. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí? Tá. A Giovana está falando que o NPD tem os desejos do Lelé na sua época de estudante. Né? Que ela, Está online isso, não? Hein? Está online isso? Não. Digitalizaram? Não. Tá. Não. A Giovana está fazendo a tese dela sobre esse momento da FNA. Né? A gente espera que ela conclua bem essa pesquisa. Né? E são... Desculpa. E são vários trabalhos, né? Que também tem lá, né? Tem nas revistas e também os desenhos dele como estudante, etc. Então, a gente agradece assim, muitíssimo. Ana, posso fazer mais uma pergunta? Desculpa te interromper. Eu não sei se ele vai dar continuidade.
Você vai continuar com a gente na segunda parte, Juliano? Sim, posso ficar um pouquinho mais, eu posso. Ótimo. Então, a gente vai dar um intervalinho de 10 minutos, tá? E a gente retorna. Tá certo.